Uma jornada entre céu e mistério. Você já se perguntou o que existe além do que os nossos olhos conseguem ver? Não falo só de céu, estrelas, planetas. Falo de algo mais invisível, mais presente, intocável, mais real. Um reino espiritual que a Bíblia descreve com detalhes que arrepiam, fascinam e ao mesmo tempo nos deixam sem palavras. Hoje, eu quero te convidar para caminhar comigo por esse mundo. Um mundo onde os céus se abrem, criaturas aparecem e a presença de Deus se manifesta com força avassaladora. Mas acima de tudo, eu quero te mostrar que existe mais acontecendo do que você imagina. Não é só curiosidade, é uma questão de percepção. O que você está prestes a conhecer vai desafiar sua visão sobre o que é divino, o que é real e o que ainda está oculto. 1. Os 24 anciãos. Os conselheiros celestiais. Imagine comigo um trono glorioso, feito de pedras preciosas, reluzente como fogo puro, e ao redor dele, um círculo de 24 tronos menores. Em cada um desses tronos, um ser coberto de branco, com uma coroa de ouro na cabeça. Esses são os 24 anciãos. João viu essa cena quando foi arrebatado em espírito, na ilha de Patmos. E quando ele tentou descrever o que viu, parecia que cada palavra era insuficiente. Como se a linguagem humana fosse pequena demais para o que seus olhos estavam presenciando. Esses anciãos não estão ali por acaso. Eles se sentam ao redor do trono de Deus. Eles se prostram, lançam suas coroas e dizem, em uníssono: Tu és digno, Senhor, de receber toda a glória, honra e poder. Mas quem são eles? A Bíblia não diz, não, com clareza. E é isso que torna tudo ainda mais fascinante. Alguns acreditam que representam o povo de Deus, os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo, como se eles formassem uma ponte entre as duas alianças. Outros acham que são figuras angelicais elevadas. Mas o problema é que o termo ancião, na Bíblia, nunca se refere a anjos. Ele é usado para homens maduros, líderes espirituais, representantes. E tem mais. Eles usam coroas. E na Bíblia, coroas são símbolo de vitória espiritual, algo prometido àqueles que permanecem fiéis até o fim. Anjos não recebem coroas. Homens, sim. Então, seriam eles um reflexo da igreja no céu? Seriam mártires? Ou uma representação celestial da autoridade espiritual? Ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é inegável: eles estão próximos. Eles estão reinando com Cristo. Eles estão adorando com intensidade. E nos mostram que o céu não é um lugar silencioso. É um trono cercado de adoração, reverência e propósito. Quando eu penso nesses anciãos, eu imagino como seria estar lá. Sentir o peso da glória de Deus. Ver a luz que não queima, ouvir uma voz que não ecoa no ar, mas no espírito. E aí eu percebo, se o céu é assim, então há muito mais para viver do que apenas essa vida que a gente vê tuosofanins. As rodas que enxergam tudo. Fecha os olhos, por um instante, e tenta imaginar isso, um céu escuro, se abrindo diante de você. Dele, vem uma tempestade, trovões, relâmpagos, fogo, e do meio desse cenário apocalíptico, surgem criaturas vivas, brilhando como metal incandescente. Mas não para por aí. Ao lado de cada criatura, está uma Rudá, mas não é uma roda comum, é uma estrutura complexa, com uma roda dentro de outra, capaz de se mover em qualquer direção, sem nunca virar. E mais, essas rodas estão cheias de olhos, olhos por todo o aro, olhos que te veem, que te examinam, que percebem cada detalhe. Essas são as ofanins. E quem viu isso foi o profeta Ezequiel. A cena é tão surreal que o próprio Ezequiel tenta explicar usando comparações. Parecia como se fosse uma aparência semelhante a... Ele está tentando descrever algo que vai além do vocabulário humano. As rodas estavam ligadas às criaturas vivas, que depois são identificadas como querubins. E, de forma, as rodas se moviam junto com elas, em perfeita harmonia. O texto bíblico diz que o espírito dos seres viventes
estava nas rodas, como se elas fossem parte do mesmo ser, mas ao mesmo tempo com vida própria. É bizarro? Com certeza. Mas também é sublime. É algo que só pode ser entendido com os olhos do espírito. Essas rodas são chamadas de ofanins, uma palavra hebraica que literalmente significa rodas. Mas o que mais impressiona nelas, além da estrutura surreal, são os olhos, em todos os lados. Olhos que tudo veem, olhos que nunca piscam. Eles representam algo profundo. A onisciência de Deus. Nada escapa da sua visão. Nem no céu, nem na terra, nem no mais profundo do coração humano. E tem mais um detalhe que me arrepia. Essas rodas não precisavam virar para mudar de direção. Elas iam para onde o Espírito queria, sem hesitar, sem se perder, totalmente alinhadas à vontade divina. Sabe o que isso me ensina? Que no reino de Deus, o movimento é perfeito. Nada é aleatório. Nenhuma ação está fora de lugar. Tudo é sincronizado com o Espírito. E os ofanins são um lembrete visual e assustador disso. Muita gente nunca ouviu falar deles, mas lá estavam, girando, observando, obedecendo, criaturas celestiais que não têm boca, mas falam por meio da sua existência. Você consegue imaginar? Exato. Eu me pergunto, quantas outras coisas como essa existem no céu, e a gente nem faz ideia. Behemoth, o animal que só Deus pode domar agora. Respira fundo. Porque o que você vai ouvir aqui não é uma descrição feita por um homem. J.S. Philander. E quando Deus descreve algo, a gente para ouvir no livro do Job, depois de capítulos de sofrimento, questionamentos e silêncio, Deus finalmente responde, mas ele não dá explicações. Não se justifica. Ao invés disso, ele faz perguntas. Perguntas que viram a alma do avesso. E numa dessas perguntas, Deus apresenta uma criatura, chamada Behemoth. Ele diz, veja o Behemoth, que eu fiz como fiz a você. Ele come capim como o boi, mas veja sua força nos lombos, e o poder nos músculos, do seu ventre. Só essa introdução já deixa claro. O Behemoth não é só um bicho grande, ele é uma exibição viva do poder de Deus na criação. A descrição continua. Ele move sua cauda como um cedro. Os tendões das suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são como tubos de bronze. Seus membros como barras de ferro. E ao mesmo tempo, fascinante. Tem quem diga que ele era um hipopótamo. Outros, que era um elefante. Mas vamos ser sinceros. Algum desses animais realmente se encaixa na descrição? Cauda como um cedro, ossos como bronze, membros como ferro, não parece apenas um animal comum. E aí vem o versículo que muda tudo. Ele é o primeiro dos caminhos de Deus. Aquele que o fez, pode aproximar-se dele com sua espada. Você percebe o que Deus está dizendo aqui? O Behemoth é tão poderoso, tão majestoso, tão indomável, que apenas o próprio Criador é capaz de confrontá-lo. E aí, a ficha cai. Deus não está apenas falando de zoologia, ele está ensinando uma lição a Jó. E a mim, e a você. Ele está dizendo, você não consegue controlar essa criatura. Então por que acha que pode controlar ou entender tudo o que eu faço? O Behemoth representa a força da criação, que o homem não consegue dominar. Um lembrete de que, por mais inteligentes, fortes ou religiosos que sejamos, a criação de Deus ainda está além do nosso alcance. E, mais ainda, que o Criador está acima da criação. Essa criatura misteriosa, que surgiu apenas em alguns versículos de Jó, se tornou um símbolo eterno da nossa pequenez e da grandeza daquele que tudo fez. A pergunta que fica é: se nem o Behemoth o homem consegue enfrentar, quem somos nós para enfrentar o Deus que o criou? 4. Leviatã, a serpente. Do abismo você já sentiu medo só de imaginar o que pode existir nas profundezas do mar? A escuridão, o silêncio, o desconhecido. Pois é, a Bíblia fala de uma criatura que vive nesse mundo sombrio. Uma besta tão feroz, tão colossal, que apenas ao mencioná-la, até os mais corajosos estremecem. O nome dela é Leviatã. Ele aparece nas escrituras como um monstro aquático, uma espécie de dragão marinho, com escamas impenetráveis, respiração flamejante
e um poder que nenhum homem jamais conseguiu conter. E Deus o descreve com detalhes. Em Job 41, ele pergunta a Jó: você consegue pescar o Leviatã com anzol? Ou prender sua língua com uma corda? Colocar uma argola no seu nariz? Perfurar sua mandíbula com um gancho? A resposta é clara: não, ninguém pode. E Deus continua, quase desafiando. Você acha que ele vai implorar por misericórdia? Que vai fazer um acordo com você? Que você pode colocá-lo como animal de estimação para suas filhas? É quase irônico. Quase, porque Deus está fazendo um ponto muito sério. Se você não consegue nem chegar perto do Leviatã, como ousa questionar os meus caminhos? O Leviatã é mais do que um animal. Ele é um símbolo do caos, daquilo que o homem não pode controlar, da fúria incontrolável que só Deus domina. Em Isaías 27, ele é chamado de A Serpent Valos, a serpente tortuosa, o dragão que vive no mar. E Deus promete que no tempo certo, ele o destruirá com sua espada poderosa. É interessante, porque muitos estudiosos discutem se o Leviatã foi um animal real, talvez um crocodilo gigante, ou até um dinossauro marinho. Outros acreditam que é uma entidade simbólica, uma representação do mal cósmico. Mas independentemente do que ele seja, o que a Bíblia nos mostra é claro: não há criatura mais temida, e não há criador mais poderoso. O Leviatã aterroriza, mas Deus o confronta com autoridade, e isso nos ensina algo precioso. Não importa o tamanho do monstro, Deus sempre é maior. E se o Leviatã representa o caos, a escuridão, o mal mais profundo, então é reconfortante saber que existe um Deus que não apenas o controla, mas promete vencê-lo definitivamente, porque no fim, a verdadeira batalha não é entre homem e monstro, é entre a luz e as trevas. E a Bíblia já nos deu o final dessa história. 5. Querubins. Os guardiões da glória. Quando você ouve a palavra querubim, o que vem à sua mente? Talvez a imagem de um anjo delicado, com asas pequenas, quase como um bebê alado. Mas na Bíblia, os querubins não são doces nem... Eles são poderosos, complexos e imponentes. Na verdade, são os primeiros seres espirituais mencionados nas Escrituras depois da criação do homem, lá no Éden. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles foram expulsos do jardim. Mas não foi só isso. Deus colocou querubins à entrada do jardim, armados com uma espada flamejante que girava em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Pensa nisso. Um ser celestial, com uma espada de fogo que se move por todos os lados. Isso não é algo simbólico, é real, e foi feito para impedir que o homem pecador acessasse algo que agora não podia mais tocar. A função dos querubins ali era clara: proteger o sagrado da impureza. Mas eles aparecem novamente, e de maneira ainda mais solene, quando Deus instrui Moisés a construir a Arca da Aliança. Em cima da tampa da arca menos o chamado propiciatório, Deus manda esculpir 2 querubins de ouro puro, com asas estendidas, voltados um para o outro. Ali, entre os querubins, Deus prometeu manifestar sua presença. Sim, Deus falava de cima. Dos querubins. Isso nos mostra o quanto esses seres estão associados ao que é mais santo, mais íntimo, mais divino. Ezequiel também teve visões com querubins, mas as descrições deles são de tirar o fôlego. Ele viu seres com 4 rostos, de homem, leão, boi e águia. Tinha 4 asas, mãos humanas por baixo, e estavam cercados por rodas cheias de olhos, que se moviam com eles. Esses querubins não são símbolos decorativos, são seres reais, criados por Deus, que ocupam um lugar de extrema importância na ordem celestial. Eles são guardiões da presença de Deus, são mensageiros da santidade, e em algumas passagens, atuam também como agentes de julgamento. Eles têm acesso direto ao trono. Mas o que mais me toca é que eles, com toda a sua glória, cobrem seus rostos diante de Deus, mesmo sendo tão puros e elevados, demonstram reverência total à santidade do Senhor.
Isso me faz pensar, se até os querubins não ousam encarar o trono, se até eles se cobrem diante de Deus, como eu, pecador, posso me aproximar dele com tanta confiança? E aí, eu me lembro da cruz, do véu que foi rasgado, do acesso que Jesus conquistou por nós hoje por causa de Cristo. Até o mais humilde dos mortais pode entrar diante do trono com ousadia menos, mas com reverência. Os querubins continuam lá. Eles nos lembram que a santidade de Deus não mudou, mas também nos apontam para a graça que agora nos permite chegar mais perto do que jamais seria possível. 6. Melquisedeque, o rei sem origem mais vezes. O que mais nos intriga não é o que é grandioso ou assustador. É o que aparece quieto, sem alarde, mas carregado de significado. Assim é Melquisedeque. Ele surge pela primeira vez, num momento tenso da história de Abraão. O patriarca havia acabado de resgatar seu sobrinho Ló, vencido vários reis numa batalha, e voltava com os despojos da guerra. E do nada, surge este homem. Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele traz pão e vinho, abençoa Abraão. E Abraão, reconhecendo sua autoridade, lhe dá o dízimo de tudo o que tinha. A Bíblia não dá antecedentes, nem linhagem, nem explicações. Ele aparece e desaparece, mas o eco de sua aparição continua até o Novo Testamento. No livro de Hebreus, Melquisedeque volta a ser mencionado, agora, de forma ainda mais surpreendente. Ali, ele é descrito como sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida. É isso mesmo, um homem, sem começo nem fim. O autor de Hebreus afirma que ele é feito semelhante ao Filho de Deus. E mais, que Jesus, o Messias, é sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a linhagem de Arão. Como todos os sacerdotes israelitas, isso muda tudo, porque Melquisedeque representa um sacerdócio eterno, acima da lei, anterior à lei. Um sacerdócio que conecta diretamente céu e terra, sem precisar de templo ou rituais humanos. E você percebe o que isso significa? Significa que Melquisedeque é mais do que um homem. Ele é um tipo de Cristo. Um sinal profético. Um vislumbre do que Jesus seria séculos depois. Rei e sacerdote, ao mesmo tempo. Justo e pacificador. Sem genealogia, eterno. E se isso já não fosse incrível o suficiente, o nome Melquisedeque significa Rei da Justiça, e ele é descrito como Rei de Salém. Menos que muitos estudiosos identificam como o antigo nome de Jerusalém, menos que significa paz. Ou seja, é o Rei da Justiça, Rei da Paz, sacerdote do Deus Altíssimo, eterno, sem origem, sem fim. Agora me diz, quem mais se encaixa nessa descrição? A aparição de Melquisedeque é tão enigmática que, por séculos, teólogos se perguntaram: será que ele era um anjo, um ser sobrenatural, ou o próprio Jesus aparecendo no Antigo Testamento? Antes de sua encarnação, a Bíblia não responde diretamente, e talvez seja de propósito. Talvez Melquisedeque esteja ali exatamente para provocar o mistério, para nos lembrar que há figuras nas Escrituras que funcionam como sombras, como setas, apontando para algo muito maior. Ou melhor dizendo, para alguém muito maior. 7. O anjo da morte. A sombra que caminhou pelo Egito. Tenta imaginar isso comigo. É meia-noite. O mundo está silencioso. O céu parece mais pesado do que o normal. E cada caça. Uma família repousa sem saber o que está prestes a acontecer. De repente, algo passa, invisível mas imensamente real. E onde quer que esse algo toque, a vida cessa. Essa foi a 10ª praga no Egito. Deus havia enviado Moisés para libertar seu povo, mas Faraó, endurecido, se recusava a deixar os israelitas irem. Então, chegou o momento do juízo final. A morte de todo primogênito na terra do Egito. Mas a morte não veio sozinha. Ela foi trazida por alguém, um ser que a Bíblia chama de anjo destruidor, ou, como ficou conhecido ao longo dos séculos, o anjo da morte. Ele foi enviado por Deus naquela noite, com uma missão clara:
passar por toda casa onde não houvesse sangue, nos umbrais da porta. E onde o sangue não estivesse, o primogênito morreria. Homem, mulher, criança, até mesmo os animais. A cena é descrita com poucas palavras, mas o impacto é brutal. Não havia casa onde não houvesse um morto. Mas por que esse ser é tão misterioso? Porque a Bíblia nunca revela o nome dele. Nunca diz se ele era um anjo específico, como Miguel ou Gabriel. Nunca descreve sua forma. Ele é apenas chamado de o Destruidor. E o mais chocante? Nar é a única vez que ele aparece. Esse mesmo tipo de ser reaparece em outro momento da história bíblica, quando Davi comete um erro grave e resolve contar o povo de Israel menos algo que Deus havia proibido. Como consequência, uma praga começa a se espalhar, e 70.000 pessoas morrem. E lá está, ele de novo. O anjo estende a mão para destruir Jerusalém. Mas então, Deus diz: basta, retira tua mão. Imagina isso. Um ser tão poderoso, que, com um gesto, pode destruir uma cidade inteira, mas também tão submisso à voz de Deus, que para imediatamente quando o Senhor ordena. Isso revela algo profundo. Esse anjo não é um espírito rebelde, ele é um servo, um instrumento do juízo divino. A sua função é clara: executar a justiça de Deus. E o seu poder é incontestável. Mas talvez, o mais poderoso nessa história não seja o anjo em si, mas a proteção que Deus ofereceu. Porque, naquela noite, quem tinha o sangue do cordeiro nos batentes da porta, foi poupado. Não porque fossem melhores, não porque tivessem feito tudo certo, mas porque confiaram na instrução de Deus, e creram que o sangue os protegeria. E isso, para mim, é o centro da história. O anjo da morte passou, mas o sangue do cordeiro foi mais forte, e apontava para algo ainda maior que viria séculos depois. O sangue de Cristo, o Cordeiro perfeito, que nos livra da morte eterna. O anjo da morte continua sendo um mistério, mas a mensagem que ele carrega é clara. A justiça de Deus é real, mas a sua misericórdia também é. 8 Serafins, os ardentes do trono de Deus agora. Feche os olhos comigo. Imagine que, de repente, você é transportado espiritualmente para o céu. E não qualquer parte do céu. Você está diante do trono de Deus. O trono é alto, exaltado. A barra do manto do Senhor enche todo o templo, e você percebe que não está sozinho. Ao redor do trono, há seres voando, e esses seres não se parecem com nada que você já viu. Eles têm 6 asas. Com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés, e com 2 voam. Eles não param. Eles não se distraem. Eles não olham para os lados. Eles olham para o Santo. Esses são os serafins. Isaías os viu, no capítulo 6, do seu livro. E naquele momento, tudo dentro dele mudou. Esses seres não apenas voam ao redor do trono, eles clamam sem parar: Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Pensa nisso. Eles não dizem poderoso, 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 ou amoroso, amoroso, amoroso. Eles dizem santo. 3 vezes, um grito triplo de reverência, uma declaração que ultrapassa os céus, e o templo estremece. Isaías, diante disso tudo, cai em si. Ele sente o peso da sua própria impureza. Ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que acontece depois? Um dos serafins voa até o altar, pega uma brasa viva com uma tenaz, e toca os lábios de Isaías, dizendo: eis que isto tocou os teus lábios. A tua culpa foi removida, e o teu pecado foi perdoado. Esse momento é poderoso demais, porque mostra que os serafins não são apenas seres que adoram menos eles, também ministram purificação. Eles são como pontes entre a santidade de Deus e a redenção que Ele oferece. E mais, o nome, serafim, vem de uma raiz hebraica que significa queimar. Eles são os ardentes, queimando não de ódio, mas de zelo, de intensidade, de amor ininterrupto por um Deus santo.
Você percebe o contraste? Esses seres não são caóticos. Eles são ordenados, conscientes, cheios de reverência. E mesmo sendo puros, cobrem os rostos diante da glória de Deus. Isso nos ensina algo que às vezes a gente esquece. Deus é mais santo do que conseguimos imaginar. Sei os serafins, que nunca pecaram, se cobrem diante dele, como nós, com todos os nossos erros. Nos aproximamos dele com tanta casualidade. Os serafins são um lembrete de que o céu não é um lugar passivo. É um lugar de adoração ativa, de fogo espiritual, de temor reverente e também de graça. Porque naquele trono, ao mesmo tempo em que se revela a santidade de Deus, também flui perdão, restauração e chamada. Foi ali, depois de ser tocado pela brasa, que Isaías ouviu a pergunta divina: Quem enviarei? E quem há de ir por nós? E com o coração ardendo como os serafins, ele respondeu: Eis-me aqui. Envia-me a mim. 9. Demônios. Espíritos sem corpo, cheios de ódio. Falar sobre demônios não é confortável, mas ignorar que eles existem não faz com que desapareçam. A Bíblia não trata esses seres como mitos, metáforas ou superstição. Ela os apresenta como entidades espirituais reais, com vontade, inteligência, personalidade e, acima de tudo, uma missão destrutiva. Os demônios não são apenas o lado ruim do universo espiritual. Eles são anjos caídos, que um dia estiveram na presença de Deus, mas escolheram seguir outro caminho. O caminho da rebelião, da mentira, do orgulho. E desde então, eles agem com um único propósito: desfigurar a imagem de Deus nos seres humanos. Isso mesmo, eles odeiam o ser humano, porque o ser humano reflete Deus. Cada vida, cada alma, cada coração. É como um espelho que carrega a marca do Criador. E isso para eles é insuportável. Eles querem nos afastar de Deus. Querem destruir o que Deus ama. Querem tomar corpos humanos, porque um corpo é uma ferramenta que eles podem usar para ferir. Em Espalromedo, a Bíblia nos mostra isso repetidamente. Jesus encontrou pessoas possuídas por demônios, homens atormentados, crianças oprimidas, até multidões influenciadas, e ele nunca negou a realidade deles. Pelo contrário, ele os enfrentou. E algo sempre me chamou a atenção nessas histórias. Os demônios reconheciam Jesus. Antes que ele dissesse qualquer coisa, eles já gritavam: Sabemos quem tu és. Tu és o Filho de Deus. Eles sabiam, eles temiam, mas ainda assim, lutavam para não sair. Eles imploravam: Não nos mandes para o abismo. Deixa-nos entrar nos porcos. Você percebe o que está acontecendo aí? Esses seres têm medo do juízo final. Eles sabem que um dia serão lançados no abismo. Eles sabem que sua derrota é certa, mas até lá, vão tentar causar o máximo de destruição possível. Eles não têm corpo, mas têm estratégias. Se infiltram na mente, nas emoções, nos sistemas, nas culturas, e tentam nos convencer de que são inofensivos. A verdade é que eles são mentirosos. E vão usar tudo o que puderem: espiritualismo, ocultismo, idolatria, vícios, orgulho, vaidade, religiosidade vazia. Tudo para nos afastar de Deus. Mas aqui está o que mais importa. Se você está em Cristo, eles não têm autoridade sobre você. Na cruz, Jesus desarmou os poderes espirituais do mal. Ele os expôs publicamente e venceu. Isso não significa que eles desapareceram, mas significa que você não precisa temê-los. A arma deles é o engano. A tua defesa é a verdade. Eles são poderosos, sim, mas Jesus é infinitamente mais poderoso. E quando você está debaixo do sangue do Cordeiro, quando você está revestido da armadura de Deus, quando você conhece a palavra e caminha com o Espírito Santo, você pode resistir e vencer. 10. Lúcifer, a estrela que caiu às vezes. O maior mistério não está nas coisas que não conhecemos, mas nas que conhecemos bem demais, e ainda assim, não entendemos totalmente. Lúcifer é um desses casos. Você provavelmente já ouviu esse nome. Talvez pense logo em Satanás ou no diabo, mas o que nem todo mundo sabe
é que Lúcifer não começou assim. Lúcifer era um anjo, mas não um anjo comum. Ele era especial, elevado, radiante. O nome Lúcifer vem do latim e significa portador da luz ou estrela da manhã. Em hebraico, ele é chamado de Elel, e sua descrição aparece no livro de Isaías. Lá diz que ele caiu do céu por querer subir acima do trono de Deus. Queria ser como o Altíssimo. Queria ser Ador. Queria o lugar que só Deus pode ocupar. E foi aí que tudo começou. O que era luz virou escuridão. O que era honra virou orgulho. O que era beleza virou corrupção. Jesus mesmo disse: "Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago." Você consegue imaginar isso? Amcia, tão cheio de glória, sendo lançado do céu, arrastando com ele 1/3 dos anjos. Ele não apenas caiu, ele arrastou outros com ele. E desde então, Lúcifer, agora Satanás, tem feito exatamente isso com o ser humano, tentado arrastar a maior quantidade de vidas possível para longe de Deus. E ele faz isso com sutileza, com sedução, com promessas falsas, com orgulho, o mesmo que o destruiu. Porque o verdadeiro pecado original não aconteceu na terra, no Éden. Aconteceu no céu, e não foi adultério, nem mentira, nem violência. Foi orgulho. O desejo de ser como Deus, de ser o centro, de tomar o lugar que pertence ao Criador. E o mais chocante é que esse mesmo orgulho ainda vive hoje em muitos corações, religiosos, líderes, pessoas comuns. Todos nós somos vulneráveis, porque o orgulho é silencioso, e por isso é tão perigoso. Lúcifer era tão belo, que se apaixonou por si mesmo. E caiu. Mas ele não aceitou sua derrota. Ele construiu um império de engano, com a aparência de luz, para tentar roubar a adoração que deveria ser dada a Deus. A Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz, que ele usa a música, os prazeres, as filosofias, as distrações, tudo para manter as pessoas longe da verdade. Mas aqui está a realidade que ele odeia. Ele já perdeu. Na cruz, Jesus venceu, definitivamente. E todos aqueles que estão em Cristo estão protegidos do poder real de Satanás. Ele ainda engana, ainda persegue, mas não reina. O fim de Lúcifer está decretado, e um dia, todo joelho se dobrará, inclusive o dele. Porque não importa quão alto alguém tenha caído, ninguém pode ser igual a Deus. E quando você se lembrar de Lúcifer, não pense apenas no inimigo, pense também no alerta. Não existe glória fora da obediência. A beleza sem humildade se transforma em vaidade, e o poder sem submissão se torna destruição. Agora que você conheceu esses 10 seres, o que você sente? Talvez curiosidade. Talvez uma estranha sensação de que o mundo é muito mais do que aquilo que os olhos podem ver. E é mesmo. A Bíblia não esconde que existe um reino espiritual, e esse reino é ativo, intenso, em constante batalha. Mas acima de tudo isso, há um trono, e nesse trono está Deus. A cada criatura misteriosa que vimos, dos anciãos ao Leviatã, dos serafins a Lúcifer, uma verdade se repete. Nada é mais poderoso que o Criador. Nada escapa dos seus olhos, e nada pode impedir seu plano. E você faz parte disso. Então meu convite para você é esse. Não trate essas histórias como mitos ou fábulas antigas. Elas são janelas para algo maior. A pergunta não é: você acredita? A pergunta é: você está preparado? Se esse conteúdo falou com você, guarde isso no coração. E lembre-se sempre: o mundo espiritual é real, mas a vitória já foi conquistada.